Agora eu tô. Claquete. Qual é essa imagem, meus lindos? Virtual, direita e menor, da questão número 2 da nossa querida revisão. Virtual, direita e menor é a nossa imagem. Para encontrar o foco, fórmula, equação de Gauss, 1 sobre fedido, ou 1 sobre foco, né? 1 sobre pele, né, mais pelinha, né? Você lembra lá da questão da outra forma de trabalhar com isso aí, né? O jeito que o Tarsis trabalha lá mostrou para vocês. 1 sobre fedido, foco, distância da imagem até o espelho, distância do objeto até o espelho. Da imagem até o espelho tem 6 metros. Isso foi dado no enunciado. Aí a galera fala assim, nossa, Simon, só falta DO. Mas DO também foi dado. Aonde? Na informação do espelho plano. Sabe por quê, meus lindos? A primeira informação que esse doidão te dá é que o espelho plano, a imagem, está formada a 10 metros do espelho. Só que você sabe muito bem que o espelho plano forma imagem simétrica. Lembra? Virtual, direita e de mesmo tamanho. Vidimeta, lá do nosso macete. Isso significa, então, que se a imagem está a 10 metros, é porque o objeto também está a 10 metros. E se o objeto é o carro, e o carro está para os dois espelhos a uma mesma distância, se para o espelho plano está a 10 metros, para o espelho convexo, ele também está a 10 metros. E aí matou toda a charada. Já que eu tenho 1 sobre foco, 1 sobre DI, 1 sobre DO, 10 metros. Para se trabalhar aqui, a gente só precisa tomar um cuidado. Qual é o cuidado que eu sempre falo com a galera da óptica? Convenção de sinais. A imagem formada por um espelho convexo, eu já sei que é virtual. E toda imagem virtual tem uma distância, por convenção, na matemática, negativa. Então, nós temos aqui, padrinho, menos 6. Eu posso muito bem tirar esse menos daqui e jogar aqui para cima, né? Menos 1 sobre 6, mais 1 sobre 10, já que DO é positivo para todo caso. Então, 1 sobre foco igual a menos 1/6 mais 1 sobre 10, e a gente encontra o focozinho da questão. Perfeito? Qual é o mínimo em questão? 30. Perfeito. Então, nós temos aqui 30 dividido por 6, 5, vamos botar menos ali, mais 30 dividido por 10, 2. Do lado de cá, nós temos 1 sobre foco, e para lá, menos 5 mais 2. Mais 3, Simon. Oi? 30 dividido por 10, 3. Eu estou pensando no resultado. Obrigado, tá? Porque menos 5 mais 3 dá? Estou pensando no resultado aqui, ó. Perfeito? O 2 no final. Invertendo dos dois lados, 1 sobre f menos 2 sobre 30, nós temos 30 sobre 2, 15 centímetros. Vamos botar o menos, porque, por convenção, foco de um espelho convexo é negativo, foco de um espelho côncavo é positivo. Né? Nessa questão, negativo menos 15 centímetros, ele pediu em módulo, então você vai ver que as respostas lá só estarão positivas, né? A nossa resposta é 15. O foco em módulo, 15 centímetros. Perfeito, meus caros? É isso que está rolando na nossa questão número 2. Alguma dúvida, Pimpolhos? Independente do tipo de espelho, a imagem virtual sempre vai ser negativa?
Perfeito. Independente do espelho, aí lembra que a gente está falando de uma convenção de sinais para matemática, só para diferenciar o virtual do real. Então, o virtual lá do espelho côncavo, que é o vidima virtual, direita e maior, o DI é negativo lá, ok? O foco não. Foco de um espelho côncavo, sempre positivo. Foco de um espelho convexo, sempre negativo. Gosto de trabalhar dessa forma, porque separando a convenção de sinais, eu vejo se eu estou no caminho correto. Exemplo, se eu vou fazer essa conta aqui com mais 6, né, eu vou chegar numa resposta diferente ali, e positiva, né? 1/6 mais 1/10, eu chego numa resposta positiva para o espelho convexo e falo, putz, errei na conta, ok? Errei na conta porque tinha que ter dado negativo para a convenção bater, e com isso, a resposta bater também. Então, imagem virtual, DI negativo, para qualquer que seja o espelho ou lente, tá bom? Imagem real, DI positivo, para qualquer que seja o espelho ou lente. Tá perfeito? Resposta mais 15. Printou? Printei. Ah lá, 15. Eu estou fazendo tudo em centímetros, o final aqui, e é tudo em metro, tá vendo? O cavalo está meio disperso hoje, né? Tempo. Então, metro, ok? Metro e metro. Você, por favor, direciona o seu print depois lá de forma correta. Show? Letra D, 15 metros. Número 3. Uma questão de um dos fenômenos acústicos, chamado onda estacionária. Vou te explicar o conceito da onda estacionária já, rapidinho, do ponto de vista do que apareceu no Enem, para você ter uma dimensão do que pode pegar você, ok? Um tubo cilíndrico está totalmente cheio de água e tem uma torneira fechada em sua parte inferior. Muito boa questão. Quando a torneira é aberta, a água escoa, fazendo com que o seu nível dentro do cilindro abaixe a uma velocidade constante de 1 centímetro por segundo. Lembre-se que isso não é vazão, tá? Vazão é volume por tempo. Aí a gente está trabalhando só com a altura da coluna de líquido. 1 centímetro por segundo. Um diapasão de frequência 440 Hz. O que é o diapasão? Aquele metal que está em cima do cilindro lá, ok? Aquele metal, ele é utilizado, o próprio nome diapasão, para quem é tocador, para quem é músico aí, que está conosco hoje, sabe que o diapasão é um afinador. Ele é o primeiro utilizador, é o primeiro aparato experimental para afinar a corda de um piano, de um violão, enfim, de um instrumento qualquer. Você batia nele, ouvia o som produzido por ele e, opa, é essa, vamos lá, vamos roscar o violão até afiná-lo. Então, isso é o diapasão. O diapasão são esses ferrinhos que tem de vários tamanhos e grossuras, né? Laboratórios antigos aí, como na minha saudosa UFOP, a qual estudei, tinha lá o conjunto de todos os diapasões, né, das notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né, com cada um com a sua frequência adequada. Um diapasão de frequência 440 é colocado para vibrar próxima à extremidade superior do cilindro e a torneira é aberta. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar dentro do cilindro é 352 metros por segundo, o intervalo de tempo necessário para que sejam produzidas dentro desse tubo ondas sonoras estacionárias com frequência igual à do modo fundamental de ressonância é D. Essa aí vai ser daquele tipo lá do tubo que tem um lado fechado? Perfeito, meu amado. Perfeito. Aí você fala assim, Simon, mas a torneira está abrindo. Qual vai ser o lado fechado? A água, né? Porque a partir do momento, essa é a nossa questão 3,
Aqui está o nosso tubex, perfeito? Está aqui. A partir do momento que a água descer, vai chegar um momento que a água vai estar em um determinado local. E nesse momento que a água está num determinado local, o diapasão que está aqui em cima vai produzir um som que vai vibrar aqui dentro do tubo. O que o exercício está pedindo? Está pedindo que haja ressonância entre o diapasão e o som vibrando aqui dentro desse tubo. O que é ressonância? Vibrar com a mesma frequência. Então, o que nós queremos aqui é que haja uma onda que vibre num tubo fechado, e num tubo fechado que eu tenho, extremidade aberta, onda aberta, ventre, extremidade fechada, onda fechada, nó. Então, vai se formar dentro desse tubo esse padrão de onda estacionária aqui. Esse é o padrão. Ô Simon, mas por que você tem certeza que é esse padrão? Porque esse padrão é o padrão fundamental do tubo fechado. Aí a galera de teoria vai buscar lá depois que em todo tubo sonoro fechado na acústica, o primeiro harmônico, o primeiro modo de vibração é esse. E está no enunciado, meu amado. Entregue para você, rolou na cara do gol a palavra modo fundamental. Então ele quer que esse som aqui vibre no modo fundamental e na mesma frequência do diapasão. Então eu já sei muita coisa. Eu já sei que aqui o harmônico é 1, porque é fundamental, e a frequência tem que ser 440, que é a mesma frequência do diapasão. E sei mais, esse som vai vibrar dentro do tubo. E dentro do tubo existe o quê? Existe uma velocidade sonora. E a velocidade sonora entregue para a gente 352 metros por segundo. Simon, qual a importância dessa parte no Enem? O Enem já trouxe onda estacionária em 4 ou 5 oportunidades. Nenhuma delas para calcular até então. Nenhuma delas para calcular. Minto, uma tinha cálculo e dava para resolver, porque era na corda usando vaca, lamba e farinha. Nem precisava utilizar o conceito tradicional. Eu preciso que você entenda que uma questão como essa poderia se dar de forma teórica, de várias formas diferentes. Então, é importante, sim, dentro da acústica, estudar esse fenômeno ondulatório chamado onda estacionária, perfeito? Lá no meu canal no YouTube, galera que foi procurar lá, tem lá o revisional de onda estacionária, certinho, bonitinho. Foi até uma aula que eu trabalhei com o 3º ano, e nós fizemos um resumo nesse quadrinho aqui, de corda, tubo aberto e tubo fechado. Tá bem bacana a parada lá, ok? Então, aqui, para cálculo, o que eu precisaria? Eu precisaria da equação. Por que, Simon? Porque eu preciso saber quanto de água que desceu. Por quê? Porque essa onda fundamental de primeiro harmônico com essa velocidade só vai vibrar com essa frequência se ela tiver especificamente um comprimento. Esse tubo tem que ter um comprimento específico para ela vibrar nessa frequência. Ô Simon, tá, mas se eu encontrar o comprimento, eu resolvo o exercício? Resolve. Resolve sim. Porque essa água estava aqui em cima. A cada segundo que passa, quanto de água que cai? Quem lembra? Quem lembra do enunciado? A cada segundo que passa a torneira vazando água, quantos centímetros que cai aqui? Acho que é 10. Eu acho que é 1. Eu estou falando quem lembra, mas eu também não lembro, não. Vamos voltar lá? Está aqui, ó. 1 centímetro por segundo. A cada segundo que passa, o tubo vai descer, a água, perdão, vai descer 1 centímetro. Então, meu querido, eu já sei que se eu descobrir o quanto de água que desceu, ou seja, o comprimento do tubo sonoro aqui, eu sei quantos segundos precisou para acontecer a ressonância. Então, partiu fórmula, né?
Fórmula do tubo sonoro fechado. Vaca, lambe farinha. Mas o comprimento é 4L sobre NF. Essa é a equação do tubo sonoro fechado, onde V é a velocidade do som no interior do tubo, F é a frequência de vibração, N é o número de harmônicos, e aqui a gente matou que é o primeiro pela palavrinha fundamental, e L é o comprimento do tubo, que é o que a gente quer em questão. Eu vou até isolar o L aqui, tá bom? Vou deixar o L paradinho aqui, ó. Aí nós vamos jogar o N lá para cima e o 4F para baixo. Pronto. Aí nós temos uma velocidade de 352 metros por segundo. O harmônico fundamental é 1, 4, que é 4 mesmo, e a frequência 440. Show de bola? Conta agarrada, né? Conta agarrada. Note que a gente vai trabalhar aqui com um valor em metro, e por isso que a gente vai ter um número aqui menor do que 1. Né? A única dificuldade aí está sendo para a continha. Embaixo vai dar ali 1760, não é isso? Aí até que não ficou tão difícil, né? 352 e 1760. Que é múltiplo, dá para fazer conta direitinho. E aí, meu lindo? Qual o tamanho do tubo sonoro? Quanto que a água desceu? 0,2. Perfeito. 20 0,2 centímetros. metros. Aí, Luizão já mandou 20 centímetros. Como a velocidade de queda da coluna de líquido é de 1 centímetro por segundo, né? Então, 1 centímetro, 1 segundo, 20 centímetros, 20 segundos é a nossa resposta. Nem precisava jogar na velocidade média, né? Aqui ficou tranquila a questão de 1 para 1, 1 centímetro por segundo. Perfeito? Alguma dúvida nessa questão? Repito, hein? Cálculo de onda estacionária mais incomum no Enem. A teoria da onda estacionária já apareceu em pelo menos 4 oportunidades. Simon, de onde surgiu esse 4 antes do L que eu boiei? Esse 4 aqui é na determinação do número de ondas. Lembra que quando ele vibrou o modo fundamental do tubo fechado e encontrou essa figura, lembra que a gente pega só a parte cheia, né? Porque a outra parte é considerada reflexão. Ele disse assim: dentro desse tubo de tamanho L, nós temos 1/4 de onda. Você concorda comigo que esse pedacinho corresponde a 1/4 de onda? Porque é meia crista, né? Precisava de mais um pedaço de crista aqui para ficar meia onda, depois mais um vale para ficar uma onda inteira. Então, isso aqui representa para a gente 1/4. Como que se escreve isso? 1/4 de onda. Só que esse 1 é chamado de harmônico. Então, se você flagrar e botar no lugar desse 1 a letra N, deu para pescar que dentro de um tubo fechado de tamanho L, eu terei sempre N quartinhos de onda. Se você isolar o lambda, olha lá, joga o 4 para cima e o N para baixo, o lambda fica 4L sobre N, que é justamente o que está aqui. Já que a fórmula tradicional é vaca, lambe, farinha. Não é isso? Então, da fórmula vaca, lambe, farinha, para o tubo fechado, o comprimento é 4L sobre N. Para o tubo aberto, 2L sobre N. E para a onda estacionária nas cordas, 2L sobre N. Porque lá tudo dá para contar como meia onda. Só aqui,
nesse abençoado tubo fechado, que as contas são em quartos de onda. E mais uma observação também, se vocês esqueceram, no tubo sonoro fechado só cabe harmônico ímpar, lembra? Então, o primeiro modo de vibração, 1/4. O próximo modo de vibração, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 e por aí vai. Não existe harmônico par no tubo sonoro fechado, ok? Modo de vibração 1, 3, 5, 7 e por aí vai. É só ir fazendo os próximos desenhos que você consegue contar esses quartinhos de onda. Show de bola? Ficou claro? Obrigada. Vamos. Tranquilo, meu povo? Sussa aí por hora? Tranquilo. Tranquilaço, né? Estamos indo devagar para relembrar, patatis e patatás. Lindões, vou pedir a você que saia aí e me espere no segundo link. Vamos lá? Vamos para o próximo link.